Um homem se recusa a se curvar. Em resposta, outro homem planeja exterminar uma nação inteira. Esta é a história real de como o orgulho ferido se transformou no primeiro holocausto planejado da história. Ester capítulo 3 nos revela não apenas os eventos, mas as forças espirituais por trás do maior genocídio já tentado contra o povo de Deus. Amã, o Agagita, havia sido promovido pelo rei Assuero acima de todos os príncipes. Todos se curvavam diante dele, exceto um homem. Mardoqueu, o judeu, se recusava a prestar homenagem. E essa recusa desencadearia uma cadeia de eventos que colocaria todo o povo judeu em perigo mortal. Mas há muito mais nessa história do que aparenta. Detalhes ocultos revelam conexões com eventos de 500 anos antes, e padrões que nos ensinam sobre a natureza do orgulho, da obediência e da providência divina. Leiamos Ester 3, versículos 1 a 6. Depois destas coisas o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam diante de Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele, porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que traspassas o mandamento do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu se não inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. 3 detalhes cruciais passam despercebidos na maioria das leituras. Primeiro, Amã era agagita. Isto não é apenas uma informação genealógica, é uma bomba teológica. Agag era o rei dos Amalequitas que Saul recebeu ordem divina para destruir completamente em 1 Samuel 15. Saul desobedeceu, poupou Agag, e Samuel teve que executá-lo pessoalmente. 500 anos depois, um descendente daquela desobediência estava tentando exterminar todo o povo de Deus. Segundo, o decreto foi selado no dia 13 do primeiro mês, exatamente um ano antes da execução planejada. Deus concedeu tempo para que sua providência operasse. Terceiro, até mesmo os pagãos de Suzã ficaram perplexos com o decreto. Quando até os não-crentes reconhecem injustiça, sabemos que estamos diante de algo verdadeiramente maligno. Continuemos lendo os versículos 7 a 11. No primeiro mês, que é o mês de Nisã, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou por, isto é, a sorte, diante de Amã, de dia em dia e de mês em mês, até ao do 10º mês, que é o mês de Adar. E disse Amã ao rei Assuero: Existe espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escrevasse que os matem, e eu pagarei 10.000 talentos de prata aos encarregados da obra, para que os recolham ao tesouro do rei. Então tirou o rei o seu anel da sua mão, e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: Essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem te parecer. Observem as mudanças espirituais devastadoras nesta passagem. Primeiro, vemos como o orgulho individual se transforma em genocídio nacional. Amã não conseguiu lidar com a recusa de um homem em se curvar, e isso o levou a querer exterminar toda uma nação. O orgulho ferido é uma das forças mais destrutivas no coração humano. Segundo, testemunhamos consequências geracionais. A desobediência parcial de Saul, 500 anos antes, criou esta ameaça mortal para todo o povo de Deus. Nossas escolhas têm ramificações que se estendem muito além de nós mesmos. Terceiro, vemos o silêncio aparente de Deus contrastado com sua providência oculta. Deus não é mencionado uma única vez no livro de Ester, mas sua mão está claramente orquestrando os eventos. Às vezes Deus trabalha mais poderosamente quando parece mais ausente. As criaturas de Deus observam com horror e perplexidade enquanto o orgulho humano planeja destruição em massa. Vejo de cima como os decretos se espalham por todo o império. Um homem se recusou a se curvar, e agora milhares morrerão por causa do orgulho ferido de outro. Esta é a justiça que os humanos chamam de lei?
Amã mente ao rei, distorce a verdade, e oferece suborno para comprar genocídio. Que rei é este que vende seu povo por prata? Sinto a angústia do povo de Deus espalhado pelo império. Eles não sabem que em um ano serão caçados como animais. Mas também percebo algo mais, uma esperança oculta, como se o Altíssimo estivesse preparando uma reviravolta. Esta passagem nos ensina lições vitais para hoje. Primeiro, devemos vigiar contra o orgulho em nossos corações. O que começou como orgulho ferido em Amã se transformou em planos genocidas. O orgulho é a raiz de incontáveis males. Segundo, precisamos confiar na providência de Deus mesmo quando ele parece silencioso. Esther foi colocada no palácio para um tempo como este. Deus estava preparando a solução antes mesmo do problema aparecer. Terceiro, nossas escolhas de obediência ou desobediência têm consequências que se estendem muito além de nós. A desobediência parcial de Saul quase custou a existência de todo o povo judeu 5 séculos depois. Finalmente, devemos orar pelos perseguidos. Ainda hoje, existem Amãs planejando destruição contra o povo de Deus ao redor do mundo. Oremos juntos. Pai Celestial, Tu vês quando o orgulho cresce em nossos corações antes mesmo de nós percebermos. Guarda-nos da soberba que precede a ruína. Ajuda-nos a confiar em Tua providência mesmo quando não conseguimos ver Tua mão operando. Protege Teu povo ao redor do mundo que enfrenta perseguição hoje. E que nossas escolhas de obediência tragam bênção para gerações futuras. Oramos sabendo que Tu és soberano sobre reis e decretos, e que Tua justiça prevalecerá. Em nome de Jesus, amém. O plano maligno de Amã foi selado, mas a história não termina aqui. Na próxima semana, veremos como Mardoqueu e Esther respondem a esta crise, e como Deus transforma o que parecia ser derrota certa em vitória gloriosa. Até lá, vigiem seus corações contra o orgulho, e confiem na providência do Deus que nunca dorme nem cochila sobre Israel. Inscreva-se para mais conteúdo de estudo bíblico.